Olá, tudo bem com vocês? Sou o pastor Alex Xavier, sou um dos líderes da Igreja Batista Só Lhe Deu Glória. É um privilégio estar com vocês semanalmente para compartilharmos sobre a história e as origens do cristianismo. Se desejarem entrar em contato conosco, podem enviar sugestões ou críticas através de nossas redes sociais ou pelo WhatsApp. Será um prazer ouvir a sua opinião, que é de muita valia e importância para nós. Atualmente estamos aqui discutindo sobre o Império Romano, que foi o contexto no qual o cristianismo surgiu e onde o Novo Testamento foi inserido. Hoje eu quero dar continuidade sobre a economia da sociedade e cultura, e principalmente da região da Palestina. A história nos chama atenção para essas desigualdades sociais que, embora presentes em todo o Império Romano, eram mais evidentes na Palestina, uma província romana. Poucos habitantes eram considerados cidadãos perante Roma e menos ainda tinham condições de luxo. Na região onde Jesus iniciou e realizou o seu ministério, a maioria das pessoas eram pobres, miseráveis e sem esperança ou expectativa, o que fazia com que a mensagem do reino de Deus e do evangelho tivesse um forte apelo de esperança e de renovação. A necessidade da definição e redefinição do significado da vida humana e do valor do indivíduo era muito sentida no contexto judaico da época. As desigualdades eram evidentes, como eu falei, até mesmo dentro da religião. Os sacerdotes e líderes das sinagogas, que constituíam os ricos da época, herdaram a posição da dinastia dos Asmoneus, discutida em alguns vídeos anteriores. Eles eram uma espécie de realeza do judaísmo e eram representados no Novo Testamento, principalmente pelos saduceus, que exerciam grande influência na região, especialmente em Jerusalém. Outro grupo notável eram os cobradores de impostos, conhecidos também como publicanos. Embora não fossem ricos, alguns se tornavam prósperos, como Zaqueu, um dos publicanos mais conhecidos do Novo Testamento. É interessante também notar que esses cobradores eram desprezados pelos judeus, mesmo sendo parte do povo judaico. Um exemplo disso é o caso de Mateus, que foi convidado por Jesus para ser um dos seus discípulos. Eles eram mal vistos, porque a sociedade judaica não aceitava que trabalhassem para os romanos e participassem da exploração do próprio povo. Havia também outra classe, média-baixa, composta por homens livres com pequenos ofícios, como artesanato, pescaria, comércio e agricultura. Esse grupo não vivia mal, mas também não desfrutava do luxo dos mais ricos. Eles eram capazes de se manter e viver com dignidade, mesmo diante das adversidades da época. Esse grupo é conhecido como os fariseus. Integrantes dessa classe tinham grande presença na Galileia, onde Jesus realizou boa parte do seu ministério. A maioria pertencia a essa classe média-baixa, pois era uma região de intensa atividade comercial. Outro grupo merece destaque são os escravos. Já discutimos como o Império Romano foi formado através de conquistas e dominação de outros povos. Muitos desses povos acabavam escravizados pelo Império. Na Judéia, os escravos não eram tão numerosos quanto em outras províncias, mas havia muita marginalização e renegação na sociedade palestina. Isso se devia à grande preocupação dos judeus com a aderência estrita da lei, a preservação da tradição e o medo de perder a sua história, cultura e língua, especialmente devido à influência do helenismo, como havia falado, o que levava a um forte apego ao legalismo. O legalismo, ou seja, o apego exacerbado, exagerado à letra da lei, resultou na marginalização de grupos dentro da sociedade palestina, como leprosos, cegos, surdos, mudos, pessoas com doenças sanguíneas e hemorrágicas, adúlteros, devedores e servos. Todos aqueles que eram vistos como sinais de impureza, conforme a interpretação externa da lei, eram rebaixados e desprezados pela comunidade. Personagens bíblicos como a mulher com hemorragia e o cego de Jericó, assim como os amigos do paralítico que baixaram pelo teto para ser curado por Jesus, destacam-se pela busca desesperada por aceitação, pois eram abandonados até pelos seus próprios familiares devido ao rigoroso legalismo do judaísmo, que influenciava profundamente a sociedade e a cultura da época.
Essa comunidade judaica criava, assim, um grupo marginalizado que vivia em condições miseráveis, sem comida ou moradia, dependendo apenas da misericórdia alheia. É importante notar a significativa influência do helenismo, evidenciada pela adoção do grego koiné como língua comum. O helenismo era predominante na cultura e no culto da época. Pensadores importantes como Sócrates, Tales de Mileto, Aristóteles e Platão foram fundamentais para a formação da cultura grega, que conhecemos hoje. As lições desses filósofos influenciaram a compreensão dos membros do império sobre a natureza da vida e da sociedade. Até o panteão mitológico grego foi adotado pelos romanos, que mantiveram a hierarquia dos deuses, alterando apenas os nomes dentro da cultura romana. Outra coisa que não podemos esquecer é a influência da cultura helênica na construção de teatros, anfiteatros e até mesmo do Coliseu, um marco histórico que persistia em Roma. Esses elementos culturais proporcionavam aos cidadãos romanos prazer e lazer, e o governo romano foi astuto ao perceber que, mantendo o povo entretido, ele não reclamaria das condições precárias da sociedade. Os entretenimentos foram sendo gradualmente introduzidos na Palestina, principalmente por Herodes o Grande. Isso reflete em nossa cultura atual, onde aprendemos muito com as realidades do carnaval, do futebol, no nosso contexto. Frequentemente, os poderes políticos e públicos investem pesadamente para, às vezes, alienar o povo de suas dores, sofrimentos e da realidade circundante, né? Para concluir, sobre a cultura judaica da época, os judeus eram mais alfabetizados do que a população de todas as outras províncias, devido à ênfase na educação e às escolas associadas às sinagogas. Assim, os judeus tinham uma formação cultural superior aos povos vizinhos. No entanto, para o Império Romano, e especialmente seus governantes, a alfabetização não era vista como necessária, pois um povo culto e crítico não era de interesse do Império. No próximo vídeo, discutiremos mais sobre essa questão de Roma, explorando. Um forte abraço para você. Fique com Deus.